Você já se pegou em silêncio, com o coração inquieto, mesmo sem saber o motivo? A mente está barulhenta, mas algo mais fundo em você parece te chamar para um lugar mais quieto. Um espaço que não tem som, mas tem presença. Tem um peso, como se alguém estivesse ali. Você não viu nada, não ouviu voz alguma, mas algo dentro de você sabia que não estava sozinho. Talvez tenha sido de madrugada, enquanto todos dormiam, ou no meio do trânsito, do nada, quando o coração começou a acelerar, sem explicação, ou aquele arrepio, aquela lágrima inesperada, que veio sem dor, sem alegria, só veio. As pessoas chamam de intuição, energia, sensação, mas e se for muito mais do que isso? E se for o próprio Deus tentando te alcançar, com a linguagem que só tua alma entende? É estranho, porque ninguém te ensinou a sentir isso. Você não aprendeu numa pregação, não foi alguém que te explicou, mas aconteceu. De repente você percebeu que existe um chamado silencioso ecoando dentro de você. E quanto mais você tenta ignorar, mais forte ele fica. Não nos ouvidos, não nos olhos, mas no coração. É como se houvesse uma voz que não fala em palavras, mas consegue tocar pensamentos que você nem sabia que tinha. Às vezes vem como uma lembrança, outras como um peso no peito, uma saudade sem nome, uma inquietação que ninguém ao seu redor entende. As pessoas dizem, é coisa da sua cabeça, ou você está ansioso, cansado, confuso, mas você sabe, lá no fundo sabe, não é ansiedade, não é confusão, é um chamado, um toque invisível que aparece quando você está sozinho, quando você apaga a luz e tenta dormir, quando ninguém está olhando, quando você tenta sorrir por fora, mas por dentro algo chora, algo grita. E mesmo que você tente tapar esse som com barulho, com redes sociais, séries, distrações, compromissos, ele volta. Silencioso, persistente. Não dói, mas também não passa. É como se alguém estivesse esperando por você, pacientemente. Como se algo estivesse te cercando de forma invisível, esperando o momento certo para te tocar. Você nunca entendeu o porquê dessas lágrimas que surgem quando você escuta uma canção específica, ou quando lê um versículo aparentemente simples, ou quando entra num ambiente em que tudo parece pesado, mas uma paz te envolve sem motivo. Talvez você ache que é coincidência. Talvez você nunca tenha contado isso para ninguém. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem agora e sentindo exatamente esse peso no peito, essa presença sem forma, essa voz que não fala, mas que você reconhece mesmo assim. Isso não é psicológico, isso não é fraqueza, isso não é confusão emocional, isso é espiritual, é sagrado, é divino. E por mais que o mundo tente te convencer do contrário, há algo, ou melhor, alguém que está tentando te encontrar no único lugar que ninguém mais pode habitar, dentro da sua alma. E você pode continuar fingindo que não está ouvindo, mas esse silêncio fala, esse vazio que incomoda, é Deus te mostrando que só Ele pode preencher. O curioso é que Ele nunca força, nunca invade, nunca se impõe. Ele apenas chama e espera, com uma paciência que ninguém entende, com um amor que não grita, mas queimar. Ele queima, é como um fogo que não destrói, mas transforma, um calor invisível que acende algo dentro de você, bem no meio do caos. Talvez você esteja lutando com um monte de coisas agora. Talvez sua vida esteja cheia de barulho, de dor, de cobranças, de confusão, de culpas antigas, de perguntas que ninguém respondeu, mas em meio a tudo isso, Ele fala. Não com frases, não com trovões, mas com aquela sensação de que alguém está te olhando mesmo quando ninguém está por perto. Aquela paz sem explicação que te invade quando você dobra os joelhos pela primeira vez em meses e mal consegue dizer uma palavra, mas sente que foi ouvido mesmo assim.
Aquela força estranha que surge quando você pensa em desistir e por algum motivo que você não consegue entender, você simplesmente continua. Ou quando tudo parece estar desmoronando, mas uma voz muda sussurra no seu espírito: calma, ainda não acabou. Você não ouve com os ouvidos, você sente com a alma, porque Deus nem sempre fala com sons. Às vezes, Ele fala com silêncios. E nesse silêncio, Ele revela que nunca saiu do seu lado, mesmo quando você pecou, mesmo quando você se afastou, mesmo quando você disse que não acreditava mais. Ele ficou quieto, esperando, com os olhos cheios de compaixão, com as mãos estendidas no invisível. Quantas vezes você já chorou sem saber por quê? Quantas vezes algo dentro de você parecia gritar por ajuda, mesmo quando você sorria para todo mundo? Quantas vezes o mundo todo parecia te empurrar, mas algo te puxava de volta? Não era intuição, não era sorte, era Ele. Deus não fala só com palavras, Ele fala com presença. E a presença dEle, mesmo quando não é visível, é impossível de ignorar. Talvez seja por isso que você está ouvindo essa mensagem agora. Talvez seja por isso que seu coração está inquieto, porque essa voz sem som é real. Ela está aí, agora, e está dizendo: eu nunca deixei de te chamar. O silêncio pode ser confuso, pode parecer vazio, pode até assustar quem está acostumado com barulho constante, com estímulos ininterruptos. Mas o silêncio de Deus é diferente. Ele é cheio de significado, cheio de vida, cheio de poder. Quando Deus escolhe falar no silêncio, Ele está dizendo que algo importante está acontecendo dentro de você. É um convite para você desacelerar, para parar de correr atrás do que não importa, para olhar para dentro da sua alma e enxergar o que realmente está lá. Nesse silêncio, as máscaras caem, as desculpas somem, a verdade nua e crua aparece. E aí, diante desse silêncio, você se depara com aquilo que sempre tentou esconder: suas dúvidas, seus medos, suas feridas, mas também com a esperança, com a promessa, com o amor que não falha. Deus não fala alto para te assustar. Ele não te abandona no meio do caos. Ele fala no silêncio para que você ouça com o coração, para que você sinta a presença que nunca te deixou. E é nesse momento que tudo pode mudar. Porque quando você percebe que aquele vazio é, na verdade, um convite, quando entende que aquela inquietação é o Espírito de Deus tentando te alcançar, você começa a despertar. Você começa a perceber que não está sozinho, que há alguém que te ama profundamente, que te conhece como ninguém, que quer te transformar. Mas para isso é preciso estar atento, é preciso querer ouvir, é preciso deixar o silêncio entrar. Você está pronto para isso? Para abrir mão do barulho e encontrar a voz que fala no silêncio? Porque Deus está falando, mesmo que você não tenha percebido antes, mesmo que tenha tentado fugir. Ele está aí, no silêncio, esperando por você. Muitas vezes, a voz de Deus no silêncio é tão sutil, tão delicada, que pode passar despercebida até mesmo pelos corações mais atentos. Ela não grita, não exige, não impõe sua vontade com força estrondosa. Pelo contrário, é um sussurro, uma brisa leve que toca a alma com uma ternura que só o Espírito Santo sabe oferecer. Essa voz é diferente de qualquer som que você já ouviu. Ela não se encontra nos ouvidos, mas na profundidade do ser, naquele espaço sagrado onde a mente humana não alcança. Reconhecer essa voz no meio do ruído do mundo é um desafio gigantesco. Vivemos em tempos em que o barulho externo e interno é constante. Notificações, conversas, preocupações, ansiedades e distrações parecem nunca cessar. A mente, acostumada a processar milhões de informações por segundo, se acostumou a ignorar esses sinais silenciosos.
O silêncio, ao invés de ser um momento de encontro com Deus, muitas vezes se torna um espaço desconfortável, onde surgem medos, dúvidas e inquietações. Por isso, a voz de Deus pode parecer vaga, confusa, e muitos tentam associá-la a sentimentos ou ideias aleatórias. Mas o Espírito Santo tem uma maneira própria de se comunicar. Ele usa o silêncio para falar, e é no silêncio que ele revela as maiores verdades. É como se o silêncio fosse uma tela em branco, e Deus começa a desenhar com a tinta da paz, da convicção e do amor. Esse convite para o silêncio não é um convite para o vazio, mas para o encontro, para que você se desligue da agitação e se conecte com o Criador de todas as coisas. É um chamado para que você pare de fugir das suas próprias emoções e reconheça o que está acontecendo dentro de você. Porque, no fundo, é isso que Deus quer. Que você esteja presente, que você esteja atento, que você abra o coração para Ele. Quando essa voz é finalmente reconhecida, algo extraordinário acontece. Você começa a ver o mundo com outros olhos, a enxergar seu próprio coração com mais clareza, a compreender que a vida que você tem vivido pode ser transformada. E não só transformada, mas renovada, revigorada, avivada. O que antes parecia uma rotina monótona e sem sentido, agora ganha propósito. O peso que você carregava parece mais leve, porque você sabe que não está sozinho. O medo que te paralisava dá lugar a uma confiança nova, nascida do contato direto com o Espírito Santo. Sua alma começa a vibrar com a esperança e a promessa de um futuro melhor, guiado por Deus. Essa transformação, porém, não acontece sem luta. Ouvir essa voz pode ser doloroso, porque muitas vezes ela traz convicção, ela aponta para áreas da sua vida que precisam mudar, hábitos, atitudes, palavras, pensamentos, coisas que talvez você tenha ignorado, tentado justificar ou escondido até de si mesmo. Aceitar essa convicção requer humildade, a coragem de se olhar no espelho e admitir que nem sempre fez o que era certo. Requer entrega, disposição para renunciar ao velho e abraçar o novo que Deus quer fazer em você. Requer fé, a certeza de que Deus está trabalhando para o seu bem, mesmo quando o caminho parece difícil. Mas a recompensa dessa luta é imensurável. Uma vida alinhada com a vontade de Deus, plena de paz, alegria e propósito. Um relacionamento verdadeiro com o Pai, que vai além de religiões, tradições e aparências. É nesse relacionamento que você encontrará o verdadeiro significado do silêncio de Deus. Não mais um vazio assustador, mas um espaço de intimidade, poder e renovação. Se você sente esse chamado dentro de si, essa inquietação que não desaparece, não a despreze. Não tente abafá-la com distrações ou justificativas. Essa é a voz de Deus, falando diretamente ao seu coração, pedindo para ser ouvido, para ser acolhido, para transformar sua vida. Esteja disposto a escutar, a abrir mão do controle, a se render ao Espírito Santo. Permita que Ele conduza seus passos, ilumine suas decisões e cure suas feridas. Lembre-se, o primeiro passo para qualquer transformação verdadeira é o reconhecimento. Reconhecer que você precisa de Deus. Reconhecer que Ele está falando, mesmo no silêncio. Reconhecer que a sua alma anseia por algo maior do que tudo que o mundo pode oferecer. E quando esse reconhecimento acontecer, você estará pronto para começar a caminhar rumo a uma vida plena, onde a presença de Deus será a sua maior força e alegria. Responder ao chamado de Deus no silêncio exige coragem, uma coragem que vai além do que você já experimentou. É preciso enfrentar o desconhecido, abandonar velhos hábitos, romper com o conforto da zona de acomodação. Porque o silêncio de Deus não é convite para ficar parado, é um chamado para agir, agir mesmo quando não se tem todas as respostas, mesmo quando o medo quer te paralisar,
mesmo quando a dúvida insiste em sussurrar no seu ouvido. O silêncio de Deus desperta dentro de você uma força que não vem do seu próprio esforço. É o poder do Espírito Santo trabalhando, renovando, transformando. Ele te fortalece quando suas forças falham, te guia quando o caminho parece obscuro, te consola quando a tristeza tenta te dominar. Mas para experimentar essa força é preciso decidir ouvir, mesmo quando dói. Decidir mudar, mesmo quando é difícil. Decidir confiar, mesmo quando não entende. Essa decisão muda tudo. É o divisor de águas entre uma vida de superficialidade e uma vida de profundidade espiritual. Entre uma existência marcada pela rotina e uma caminhada cheia de propósito divino. E o melhor de tudo, você não precisa fazer isso sozinho. Deus está ao seu lado. O Espírito Santo é seu companheiro constante, e a igreja, a família de Deus, pode ser suporte e encorajamento nessa jornada. Porém, cuidado com as vozes que tentam te desanimar. O mundo e até pessoas próximas podem questionar sua mudança, seu compromisso, mas não se deixe abalar. O que importa é o que Deus está fazendo em você. Não espere pelo momento perfeito, porque ele pode nunca chegar. Não postergue a entrega da sua vida nas mãos de Deus, pois o tempo é curto e a eternidade é certa. O silêncio de Deus é um presente. É uma oportunidade que muitos perdem por medo ou distração. Mas se você aceitar esse presente, sua vida nunca mais será a mesma. Você passará a viver uma fé viva, autêntica, que transforma você e todos ao seu redor. Uma fé que resiste às tempestades, que supera as lutas, que brilha no meio da escuridão. É hora de abandonar as desculpas, de romper com a indiferença, de abraçar o chamado que Deus está fazendo a você, mesmo no silêncio. A resposta está em suas mãos. O convite está feito. Você vai ouvir? Você vai agir? Você vai viver a transformação que só Deus pode realizar? Não perca essa chance. Não ignore essa voz, porque ela é a esperança para a sua alma. A resposta ao chamado silencioso de Deus não é apenas um momento, mas o início de uma nova jornada. Uma jornada que mudará tudo na sua vida. Quando você decide ouvir e obedecer, mesmo sem entender completamente, um movimento poderoso começa dentro de você. É como se uma porta invisível se abrisse para um mundo cheio de possibilidades e esperança. Você começa a perceber que Deus está trabalhando nas pequenas coisas, na sua rotina diária, nas suas escolhas, nas suas relações. E aos poucos, aquela inquietação que antes incomodava o coração se transforma em paz verdadeira. Não a paz do mundo, que é passageira e superficial, mas a paz que só Deus pode dar. Uma paz que acalma a alma mesmo no meio das tempestades. Esse processo, entretanto, não é isento de desafios. Transformação exige entrega constante. Você será chamado a renunciar ao que te impede de crescer, a se desprender de vícios, atitudes, pensamentos que não combinam com a nova vida que Deus quer para você. Mas saiba que não é uma luta solitária. Deus, em sua fidelidade, estará ao seu lado, fortalecendo cada passo. O Espírito Santo te guiará com sabedoria, te dará discernimento, te revestirá de coragem. E a comunidade de fé, quando verdadeira, será um suporte fundamental. Irmãos e irmãs que caminham contigo, que te incentivam quando você fraqueja, que celebram as vitórias, grandes e pequenas. É nessa caminhada que você vai experimentar o verdadeiro significado da vida cristã. Não uma religiosidade vazia, mas uma fé viva, pulsante, transformadora. Você vai descobrir dons espirituais que talvez nunca tenha imaginado ter. Vai sentir o fogo do avivamento aquecendo seu coração. Vai testemunhar milagres de cura, libertação, restauração. E mais do que isso, vai ser um canal de bênção para outras vidas. O testemunho da sua transformação
Será luz para muitos que ainda vivem na escuridão. Mas tudo começa com essa simples decisão: ouvir o chamado silencioso de Deus e permitir que Ele transforme sua vida, dia após dia. Essa é a verdade que muitos ignoram, mas que pode salvar sua alma. Não deixe essa oportunidade escapar. Não adie mais essa entrega. O momento é agora. Deus está falando com você, mesmo no silêncio, e Ele está esperando sua resposta. Você chegou até aqui ouvindo essa voz silenciosa que talvez tenha sido ignorada por muito tempo. Esse chamado que não se parece com os ruídos do mundo, mas que toca fundo, muito fundo na alma. Agora, diante desse silêncio, está a maior decisão da sua vida. Você pode escolher continuar vivendo como antes, ignorando o que está sendo dito, tentando preencher o vazio com distrações passageiras. Ou pode escolher escutar de verdade, responder com coragem, entregar seu coração ao Deus que nunca desistiu de você. É nesse momento que tudo pode mudar. Não é um caminho fácil, porque transformação verdadeira nunca é. Ela exige renúncia, fé, paciência e perseverança. Mas é um caminho que conduz à vida plena. Uma vida marcada pela presença constante de Deus, pela paz que supera todo entendimento, pela alegria que não depende das circunstâncias. Quando você decide abrir mão do velho e abraçar o novo, quando se permite ser moldado pelo Espírito Santo, uma luz começa a brilhar dentro de você, iluminando as áreas que estavam na sombra. Essa luz revela o que precisa ser curado, o que precisa ser libertado, o que precisa ser renovado. E mesmo que pareça difícil, mesmo que haja momentos de luta, essa luz nunca se apaga. Ela é o fogo sagrado que arde no coração do verdadeiro cristão, que queima toda a impureza e deixa apenas o que é puro e santo. Você começará a perceber mudanças na maneira como pensa, na forma como age, nas escolhas que faz. As pessoas ao seu redor notarão a diferença e muitos serão tocados pelo testemunho vivo da sua transformação. Mas, mais importante do que tudo isso, é o relacionamento profundo que você passará a ter com Deus. Um relacionamento que não depende de rituais, aparências ou tradições, mas de uma conexão íntima, verdadeira e pessoal com o Criador do Universo. Essa conexão é a fonte de toda a força, coragem e esperança para enfrentar os desafios da vida. E aqui está a verdade final. Deus não está esperando por perfeição, mas por um coração disposto. Um coração que reconhece a sua voz no silêncio e decide responder com amor e entrega. Não permita que o barulho do mundo apague essa voz. Não deixe que o medo ou a dúvida te impeçam de viver essa transformação. Hoje, Deus está falando com você. No silêncio, Ele sussurra o convite para uma vida nova, cheia de propósito e plenitude. A escolha está em suas mãos. Você pode continuar no mesmo lugar, ou pode dar o passo que vai mudar sua eternidade. Que esta mensagem seja o ponto de virada da sua história. Que o silêncio de Deus se torne a voz que guia cada um dos seus dias. Você não está sozinho. Deus está contigo. Sempre. Abra seu coração, ouça o chamado e deixe que Ele faça em você algo que só Ele pode fazer.